Olá, prof! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as sondagens. Eu vou compartilhar com vocês como que eu costumo fazer a sondagem diagnóstica com as minhas turmas, mas o modelo que eu vou trazer para vocês aqui, né, de organização, de orientação para este momento, cabe muito mais a turmas de quarto e quinto ano, né? Primeiro, segundo, terceiro, tem a questão da consolidação, da alfabetização, então o formato teria que ser um pouco diferente do que o que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o objetivo da sondagem. A sondagem ela serve como um termômetro. É a partir da sondagem que a gente vai identificar o que a criança já sabe. Então, a sondagem não é um momento para ensinar, não é um momento para fazer mediações, não é um momento para ajudar. É um momento em que a gente orienta a criança a respeito do que precisa ser feito e a gente verifica o que ela conseguiu fazer sozinha. Quais são os conceitos que ela já tem muito bem desenvolvidos e quais conceitos nós vamos precisar trabalhar mais para que ela consolide ou para que ela conquiste aquele conceito. Então, a sondagem ela vai servir sempre como um termômetro, um norteador, para que a gente identifique em qual ponto de aprendizagem aquela criança está. Quais foram as habilidades que ela conquistou no ano anterior, né? Inicialmente, no ano letivo, e quais são as habilidades que ela ainda precisa conquistar, o que ela já domina, o que ela não domina. Então, a sondagem é um momento que a criança realmente precisa ter autonomia de realizar sozinha. E a gente vai verificar alguns fatores, como ortografia, como interpretação de texto, como a identificação das situações problemas, né, em relação aos cálculos matemáticos, se ela consegue identificar quais operações precisam ser feitas. Então, a interpretação matemática, cálculos mentais, o processo das 4 operações de forma básica, tudo isso precisa ser averiguado. Porque se houver ali alguma dificuldade, alguma defasagem, algum conhecimento que a criança precisava ter adquirido no ano anterior ou nos anos anteriores e não foi adquirido, a gente consegue identificar ali. E a partir dali a gente traça esse plano de ação que vai favorecer a aprendizagem dessas habilidades, juntamente com o conteúdo do ano letivo. Porque a gente tem ali com a base, né? Quem trabalha com livro didático, a gente já tem o material pronto, a gente já sabe o que precisa ser trabalhado durante aquele ano letivo. Porém, quando a gente recebe crianças novas, a gente precisa saber aquilo que ela tem condições de começar dali, ou se a gente vai precisar retomar algum conceito antes para introduzir aquele novo conceito. Então, a sondagem ela vai servir muito como um termômetro para nós, para que você identifique em que ponto está a sua turma, quais são as habilidades que a sua turma já possui e quais são as habilidades que você vai ter que trabalhar também. Habilidades essas, não só as novas para o ano letivo prevista, mas também habilidades que de repente elas tinham que ter conquistado nos anos anteriores e não conquistaram. Então, são habilidades que precisarão ser trabalhadas de conteúdos que terão que ser retomados e a gente faz aí um plano de ação a partir da sondagem. A primeira sondagem que eu vou compartilhar com vocês, que eu costumo fazer com as crianças, é a sondagem de interpretação de texto. Então, eu vou selecionar um texto de qualquer gênero textual que elas já tenham tido contato. Então, cartas, poemas, história, fábula, notícia, qualquer gênero, e peço para e coloco algumas perguntas ali, em torno de 10, 12 perguntinhas, para que a criança localize essas informações no texto e organize essa resposta para mim. Então, são respostas dissertativas, para que eu consiga entender a organização de pensamento que essa criança tem e se ela consegue buscar no texto, né, fazer essa relação de buscar no texto as informações que ela precisa colocar ali. Então, esse é o primeiro tipo de sondagem que eu faço. Eu faço 4 tipos de sondagens e esse é o primeiro que estou compartilhando com vocês e é dessa maneira que eu faço. Eu não faço, como eu falei inicialmente, a sondagem ela é para verificar o que a criança sabe. Então, eu não faço correções e não faço mediações. Eu faço uma orientação do que precisa ser feito e quando ela me entrega, eu verifico o que foi feito, identificando ali, né, se tem erros ortográficos. Já aproveito este momento para identificar também como que é a escrita dessa criança, se ela conseguiu encontrar essas informações com facilidade, se ela teve um pouco mais de dificuldade, qual que é o qual que é a relação dessa criança com aquele estilo de texto? Então, neste primeiro momento, é isso que eu vou analisar. Na segunda sondagem que eu faço, que é a de produção de texto, eu não faço tudo no mesmo dia, geralmente eu separo uma por dia, tá? É a produção textual. Eu vou analisar ali
outras coisas. Então, além de identificar se a criança consegue seguir essa estrutura de início, meio e fim, se ela consegue escrever palavras com letra maiúscula, se ela já identifica que nomes próprios têm letra maiúscula, né, ou não, se no início da frase tem letras maiúsculas ou não. Então, se ela consegue identificar parágrafos, se ela consegue fazer blocos de textos, eu vou identificar erros ortográficos de palavras comuns, vou identificar acentuação, vou identificar como que está a relação dela com sinais de pontuação dentro daquele texto. Vou identificar se tem trocas fonéticas e quais são essas principais trocas fonéticas. São de fonemas que têm pontos de articulações parecidos, como por exemplo o F e o V? Então, eu vou sempre fazer essa análise. Quando a criança traz para mim a produção de texto dela, eu faço um mapeamento individual. Então, eu vou anotando no meu semanário, né, no meu caderno, o nome da criança e quais foram as principais dificuldades que eu encontrei dentro da produção dela. Se ela não tem coerência, se ela consegue escrever com bastante palavras, né? Tem crianças que são muito sucintas, elas não conseguem ter um desenvolvimento de texto. Então, é nesse momento que eu faço essa avaliação sempre individual. Não peço para refazer, não peço para corrigir. Eu quero ver. Então, eu só visto. A criança traz, eu leio, faço ali algumas anotações em relação à ortografia, principalmente, mas eu só visto, porque e vou anotando, coletando dados. Essa coleta de dados, ela é extremamente importante porque é a partir dela que eu vou criar o meu plano de ação. Porque aí eu consigo identificar, por exemplo, algo que as crianças apresentam muitas dificuldades ainda, em relação ao M antes do P e B. Elas apresentam essas dificuldades ainda, mas é uma criança só? Ou é duas? Ou é três da turma? Quantas crianças da turma têm a mesma dificuldade? Quantas crianças têm uma dificuldade única? Para que eu possa identificar qual vai ser a minha ação a partir daquilo. Vai ser uma ação coletiva? Vai ser uma ação individual? Eu vou precisar propor um projeto? Eu vou precisar propor uma tarefa mais abrangente, em grupos? Ou eu realmente consigo, se for uma coisa mais individualizada, ter essa tratativa de maneira mais individualizada? Então, esse levantamento de dados na produção de texto, para mim, ela é extremamente importante. Eu faço esse mapeamento realmente, como eu falei para vocês, anotando o nome da criança e anotando ali o que eu identifiquei. Se tem coesão, se tem coerência, se dificuldade em acentuação, sinais de pontuação, como é a letra dessa criança, se ela já apresenta um amadurecimento de escrita, ou se a escrita dela, no caso de quinto ano, né, quarto, quinto ano, se a escrita dela ainda tem características de alfabetização, que já não é mais esperado. Então, nessa idade, a criança já precisa ter uma certa personalidade na letrinha, como que é essa escrita da criança também. Tudo isso eu vou identificando dentro da sondagem de produção de texto. A terceira sondagem que eu faço é a sondagem de leitura, de fluência leitora. Então, é uma sondagem que eu seleciono ali alguns textos e vou pedindo para a criança ler em voz alta. Quando a criança apresenta uma fluência leitora, diferente do que é esperado para a idade, eu gosto de fazer cronometrado, para que eu consiga identificar quantas palavras por minuto essa criança consegue ler, para que eu consiga identificar se ela consegue realmente atingir ali o nível de fluência, indicado, esperado para a idade, tá? Então, eu já tenho até vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouco mais profundo sobre isso, sobre a identificação, né, da fluência leitora, mas é dessa maneira que eu faço. Então, eu vou identificando quantas palavras por minuto aquela criança leu e se está dentro da tabela esperada para a idade. Na sondagem matemática, eu vou solicitar que a criança arme e efetue algumas operações, então eu coloco adição e subtração com reserva e reagrupamento para identificar como está esse processo de consolidação. Eu gosto de colocar a continha deitada para que a criança posicione ela em pé, até para que eu identifique se ela sabe colocar dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade embaixo de unidade, se ela sabe montar a estrutura da conta armada. Em adição não, em multiplicação e divisão, coloco com centenas, com dezenas, né, para que essa multiplicação aconteça. E em divisão eu também coloco com dezenas na chave. A única diferença é que eu priorizo colocar números inteiros, porque conta com vírgula é um conteúdo que vai ser ensinado ainda. Gosto de colocar também a escrita de números para identificar, né, se a criança consegue reconhecer os números por extenso. Gosto de colocar também situações problemas.
envolvendo ali as 4 operações para identificar como está essa interpretação matemática. Essa criança consegue, identificar qual é a operação que precisa ser feita aqui? Como que a gente resolve isso? Ela sabe? Né, então eu gosto de colocar também ali algumas situações, problemas envolvendo as 4 operações. E depois de tudo isso, gente, eu faço um mapeamento de turma. Então eu vou coletando esses dados, vou anotando, vou identificando de forma individual. Tem vez que eu levo semanas, 2 semanas para fazer essa coleta de dados. Mas é uma coleta de dados importante para que eu consiga nortear o meu plano de ação. Então, além do conteúdo que vai ser aplicado, né, para o ano, para o bimestre, eu preciso ter um plano de ação para sanar essas defasagens que ficaram aí no meio do caminho, essas dificuldades que as crianças ainda apresentam. Então, é onde eu vou fazer esse plano de ação. Eu gosto muito de fazer, quando eu identifico dificuldades ortográficas, por exemplo, eu gosto de incluir no meu plano de ação ditados, contato com o dicionário. Então, eu uso muito dicionário em sala de aula, assim. Não tanto quanto eu gostaria, porque a rotina não permite. Eles realmente demoram para encontrar, demoram para registrar. Mas, o dicionário ele é importante, eu uso de 1 a 2 vezes por semana e peço para as crianças encontrarem a palavra e registrar o significado. Eu gosto muito do dicionário Roais, porque ele traz ali um vocabulário mais rico em relação ao Aurélio, por exemplo, e eu particularmente gosto também pelo fato dele trazer ali a indicação de sílabas tônicas para as palavras. Eu acho que é um dicionário bacana para as crianças se localizarem, se familiarizarem e conseguirem manipular ali este material. Uso em sala de aula também para sanar essa dificuldade ortográfica e trago algumas tarefas extras para fazer no caderno, né, de análises ortográficas. M antes de P e B, se é com F, se é com V, então eu vou trazendo todos esses conteúdos a partir dessa análise que foi feita com a sondagem. As crianças apresentam mais dificuldade em relação à adição com reagrupamento, então nós vamos treinar mais. A criança apresenta mais dificuldade com a multiplicação, então nós vamos treinar mais. Então, todo esse levantamento de dados, ele serve para que eu tenha um plano de ação a partir daquilo. E para que eu consiga atingir as crianças. No final do bimestre, eu vou refazer essas sondagens, né, ali no caderno mesmo. Eu não faço em folhas separadas, não, eu faço no caderno mesmo. Eu vou refazer essas sondagens para identificar quais dificuldades ainda existem, para que eu possa, né, colocar mais atividades extras, ou para que eu possa, ó, ok, essa dificuldade foi sanada, então vamos verificar aqui o que ainda precisa ser feito para que eu possa nortear todo o meu segundo bimestre, terceiro bimestre e assim por diante. Então, as sondagens, elas são extremamente importantes, mas fazer só por fazer não resolve. A gente precisa coletar esses dados, mapear a turma e, a partir daí, criar um plano estratégico, um plano de ação estratégico que seja funcional. Então, a gente também precisa pensar, dentro da rotina que a gente tem, se essas atividades cabem ou não. Se não cabe, eu preciso encontrar uma maneira que funcione. Se a defasagem é muito grande, de repente, talvez seja o caso de solicitar um caderno extra para que essa criança treine em casa, de convocar essa família para conversar e orientar, né, para que ela tenha uma aula de reforço, para que ela consiga atingir ali o que precisa para o ano letivo. Então, é a partir da sondagem que a gente vai sentindo ali como está a criança, como está a turma, e o que pode ser feito por nós, como professores em sala de aula, o que é real, né? O que é possível realmente dentro da rotina de sala de aula e o que não é. O que for real, a gente vai fazer. O que for real, a gente vai, né, tentar estruturar dentro da rotina para ser feito, com parceria dos pais, se for necessário. E o que não for real, nós faremos a nossa parte, mas encaminharemos para quem pode ajudar, né? Porque muitas vezes o professor sozinho não dá conta. Então é importante a gente fazer essa identificação de todas as crianças, não só no início do ano, mas no decorrer do ano letivo inteiro, para que a gente consiga atingir a criança e minimizar as defasagens. Não estou dizendo que resolva, né? Vamos resolver todos, porque tem crianças que, infelizmente, às vezes não têm a assistência que precisa, às vezes ela não tem ali o apoio familiar, não é uma criança assistida, e a gente acaba não conseguindo atingir da maneira que deveria, que aquela criança precisa. Mas algo precisa ser feito em relação a ela. Toda criança que chega para nós
precisa, tem o direito de aprender o que não sabe. Então, chegou no quarto ano e não sabe ler, o meu plano de ação vai ser alfabetizar essa criança. Chegou no quinto ano, não sabe ler, não sabe escrever, o meu plano de ação vai ser alfabetizar essa criança independente da série que eu estiver com ela. Tá? Então, é importante a gente, olhar para a sondagem com carinho, que ela não é feita só para ser feita, só para constar como um documento necessário, mas sim como um plano de ação que você precisa, né, como um mapeamento, como um termômetro que vai te ajudar a nortear o seu trabalho no decorrer do ano letivo, tá bom? Espero que você tenha gostado. E se você não me conhece, né, falei um monte, não me apresentei. Se você não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso. Aqui neste canal eu falo dicas de organização, planejamento e rotina de sala de aula. Então, se você gosta desses conteúdos, já se inscreve no canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.